Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta palavra do Evangelho, Jesus está nos ensinando a saber olhar primeiro para nós, fazer uma autocrítica, para somente depois, em um outro momento, criticar o próximo. Aliás, nós nunca devemos criticar o irmão, devemos fazer a correção fraterna. Mas antes de ir até o irmão para corrigi-lo, fraternalmente, como o Evangelho ensina, eu preciso olhar primeiro como eu estou vivendo. E muitas vezes, se eu vou até o outro para corrigir, antes de tudo, eu preciso estar aberto quando outro vier também me dar conselho, me exortar, me indicar o bom caminho. Irmãos e irmãs, é muito importante que na nossa família tenha sempre alguém com maturidade humana, cristã, para nos escutar e para nos orientar. É importante que no ciclo da nossa amizade exista também pessoas com maturidade, seja a maturidade das virtudes humanas, mas também espirituais. Um amigo pode ser uma luz na nossa vida, desde que ele esteja com boas, retas intenções e que seja de fato amigo fiel, verdadeiro. Mas muitas vezes nós vamos à igreja buscando alguém para nos guiar, para nos aconselhar. Muitas vezes o sacerdote é aquele que vai orientar as pessoas. Para o sacerdote dar bons conselhos, ele precisa também olhar para si e permitir que Deus o corrija. E outros irmãos, seja o bispo, os sacerdotes, também possam orientá-lo, porque um cego não pode guiar outro cego. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes, sem enxergar a minha condição de discípulo, de aprendiz, me coloco num nível superior. Então nós devemos evitar esse elevar-se que muitas vezes pode nos cegar. Se ao elevar-se da soberba, do orgulho, estaremos cegos. Não devemos estar acima dos demais, mas sempre no mesmo nível para fazer caminhada juntos. E com sabedoria, às vezes eu devo diminuir o meu passo para que outros me alcancem. Irmãos e irmãs, um cego não pode guiar outro cego. Nós não devemos deixar de nos autoconhecer, nos autoavaliar. A vida pede de nós sempre essa avaliação. Como eu estou vivendo diante de Deus e dos irmãos? Quais são os caminhos que eu estou seguindo? É sempre bom examinar a consciência. Na celebração da missa, no ato penitencial, nós temos sempre um momento de reflexão, de pedido de perdão. E o Evangelho de hoje pode nos ajudar a rezar em 3 momentos. Primeiro, agradecer a Deus por alguém que se aproxima de nós sem a cegueira espiritual para nos ajudar. Agradeça se o seu esposo ou sua esposa é essa luz no seu caminho. Agradeça se você tem bons amigos, se a sua igreja é uma comunidade que também te indica o melhor caminho, sem cegueira.
Nós podemos começar agradecendo porque Deus é o nosso mestre e é Ele o caminho que nos conduz ao Pai. A oração desta manhã, por meio do Evangelho, pode nos ajudar a agradecer. Em um segundo momento, nós devemos pedir perdão. Se nós nos colocamos como donos da verdade, se eu me apresento mais como mestre do que como discípulo, se eu já ofendi as pessoas, se eu julgo, ou se eu tiro alguém do caminho de Deus com o meu contra-testemunho, se eu sou uma pedra no caminho de alguém. Então a oração começa com o agradecimento, passa pelo pedido de perdão e deve terminar como uma súplica, ou uma prece, uma intercessão. E nessa terceira etapa da oração, nós podemos pedir a Deus a graça de não nos cegarmos, que Ele possa limpar, purificar o nosso olhar. E você pode interceder pelas pessoas que caminham cegas no mundo, num caminho distante de Deus, por aqueles que estão cegos, mergulhados no caminho de pecado. São 3 momentos importantes da oração: agradecer, pedir perdão, fazer a nossa súplica, a nossa prece, a nossa intercessão. Reze com esses 3 momentos do Evangelho e peça a Jesus que Ele continue enviando bons discípulos que seguem o caminho de Jesus, bons mestres para nos indicar sempre a melhor via a seguir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.